O programa A Diocese na TV está chegando e traremos para vocês um assunto especial: as comunicações sociais no mundo da igreja, sobretudo o 50º Dia Mundial das Comunicações Sociais, celebrado pela igreja com o tema voltado para a escuta do próximo com o coração. Um dos grandes desafios da vida é a prática da escuta, e acredito que até as crianças têm muito a nos ensinar. Imagine o que é tentar ouvir com atenção o que uma criancinha de 3 ou 4 anos quer lhe dizer. Exige muita atenção, despojamento e interesse também. Para muita gente pode até parecer inútil e muito cedo se preocupar em dar atenção a uma criança. Mas acredito que é fundamental encarar o desafio de compreendê-la e saber lidar com as suas vontades, suas necessidades e seus incômodos, que já são muitos. A criança, ela tem um ritmo próprio, um jeito singular de ver o mundo e uma curiosidade que quase sempre a obriga a parar qualquer coisa que esteja fazendo para descobrir o novo que acabou de chegar. Além do esforço de entender seus códigos e linguagem em construção, escutá-la requer de nós muita disposição. Eu disse tudo isso para que percebamos que desde muito cedo o ser humano dá lições de que só um coração aberto e disponível é capaz de gerar conexão, de dignificar o outro e de construir relações fraternas. Sob o título Escutar com o ouvido do coração, o Papa Francisco divulgou no último dia 24 de janeiro, data dedicada a São Francisco de Sales, a sua mensagem para o 50º Dia Mundial das Comunicações Sociais. A data foi celebrada domingo passado, dia 29 de maio de 2022, domingo da Ascensão do Senhor. A analogia que fiz com a criança que precisa ser ouvida tem muito sentido, porque nos ensina que é desde cedo que o ser humano tem sede por ser ouvido. É desde cedo que o ser humano precisa ser escutado. A mensagem divulgada no ano passado desacomodou a muitos que, isolados ou distanciados por exigência sanitária, se viram exortados pelo Sumo Pontífice a descobrir as ricas e diferentes realidades e narrá-las não pelo que se imagina ou fantasia, mas a partir da experiência dos acontecimentos e do encontro com as pessoas. Este ano o recado não é menos oportuno. É urgente converter nosso coração para uma escuta sincera. A invasão da Ucrânia pela Rússia e a guerra que destruiu tantas vidas demonstram que a surdez em nossas relações, mesmo em 2022, pode nos levar às mais trágicas consequências. No Brasil, vivemos um cenário de polarização política e ideológica nunca antes visto, que tende a se agravar com as eleições deste ano. E não menos grave, algo que vivemos também dentro da Igreja Católica e que os estudiosos em ciências da comunicação chamam de ódio digital intracatólico. Uma divisão silenciosa que ora se mistura com partidos políticos, ora ensurdece a tradição, a doutrina e a liturgia, extinguindo até a compaixão das interações a ponto de pôr em xeque nada menos que o pontificado do atual sucessor de Pedro. A impressão é que não resistimos às tentações da fragilidade e do imprevisível deste mundo. Em meio às ameaças do mundo pós-pandemia, não confiamos mais em quem promete vida em abundância. Tomados pela insegurança, muitos católicos imitam os fariseus, tão criticados por Jesus Cristo, quando não se mostram capazes de escutar o Evangelho à luz das exigências do nosso tempo. Em sua encíclica Caritas in Veritate, é possível compreender do Papa Bento XVI que sem caridade não há verdade. Sem amor, o ouvir é protocolar. Sem amor, não consideramos a versão do outro. Sem amor, não usamos o ouvido do coração. Oferecer gratuitamente um pouco do próprio tempo para escutar as pessoas é o primeiro gesto de caridade, diz o Papa Francisco. Mas para que serve tanto esforço? Questiona a mensagem do Dia Mundial das Comunicações deste ano. E uma das respostas é do cardeal Agostinho Casaroli, que cunhou a expressão martírio da paciência. Paciência para seguir na busca da verdade. A escuta requer sempre a virtude da paciência, juntamente com a capacidade de se deixar surpreender pela verdade, mesmo que fosse apenas um fragmento de verdade na pessoa que estamos escutando, disse o Papa.
É por meio do processo silencioso e individual que eu analiso o que se passa comigo com o objetivo de não reagir como fazia habitualmente. Passa a ser indispensável investigar a mim mesmo, não só para saber o que motiva minha comunicação, como também para compreender o que se passa na outra parte, enquanto se busca um autêntico diálogo, como se refere o Papa Francisco. E eu gosto da metáfora do tubo de lenços para visualizar o processo de um ouvir mais consciente. Imagine que entre você e com quem você conversa há um tubo, e toda a linguagem verbal passa necessariamente por este tubo em forma de lenços. Enquanto o outro fala, você recolhe os lenços que chegam até você pelo tubo. Recolhe um, recolhe dois. Às vezes o tubo se enche de lenços e você recolhe todos, um a um. Os seus lenços não podem passar pelo objeto que liga você e a outra pessoa até que lhe tenham chegado todos os lenços. É uma via de mão única, como se diz. Rubem Alves vai além. Para ele, depois que ouvimos tudo que uma pessoa tem para dizer, deveríamos ter condição de fazer uma breve pausa quando pensaríamos no que queremos responder. Se falo logo a seguir, são duas possibilidades. Primeira, fiquei em silêncio só por delicadeza. Na verdade, não ouvi o que você falou. Enquanto você falava, eu pensava nas coisas que eu iria falar quando você terminasse sua fala. Falo como se você não tivesse falado. Segunda, ouvi o que você falou, mas isso que você falou como novidade eu já pensei há muito tempo. É coisa velha para mim, tanto que nem preciso pensar sobre o que você falou. Quase sempre é assim hoje em dia, como bem lembra o Papa em sua mensagem. Estamos simplesmente à espera que o outro acabe de falar para impor nosso ponto de vista. Nestas situações, o diálogo não passa de duólogo, ou seja, um monólogo a duas vozes. E quando ouvimos um lamento, um desabafo, como é difícil não dar um conselho, não recomendar uma leitura, não fazer algum comentário que queira curar. Mesmo assim, parece-me muito importante resistir a alguns hábitos que temos. Em nome de uma verdadeira conexão com o outro, acredito que escutar requer mais atenção, curiosidade e interesse do que altruísmo. É espantoso como problemas que parecem insolúveis se tornam solúveis quando alguém escuta. Quero concluir este momento desejando a todos os comunicadores as bênçãos de Deus. Que Deus sempre suscite no coração dos nossos comunicadores, sobretudo os comunicadores da igreja, que Deus suscite sempre boas motivações, uma vocação sublime para comunicar as coisas boas da igreja. Grande abraço.